Esse Roadrunner 1969... Esse Roadrunner está parado há 12 anos. É assim que se pilota, meu irmão. Calma lá, Joey. Eu acho que eu pisei com tanta força no pedal do acelerador que eu afundei o piso do carro. Adivinha o que tem no Invasão de Garagens de hoje? Tem bloco grandão, tem câmbio manual e tem um Mopar. Blá, 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 e o Joey tá no paraíso. Bora trabalhar. E cabe a nós trazer esse papaléguas de volta à vida. Invasão de Garagens. Oi, invasores. Falando aqui de Joliet, Illinois, o meu nome é Adam Nausakaria. E eu sou a Claire Lukavski e vocês precisam ajudar a realizar o sonho do meu pai de restaurar o Plymouth Roadrunner dele. Faz 10 anos que o carro tá esquecido na garagem de casa, precisando de uma reforma. Porque o Mike tá sempre ajudando a família e os amigos dele. Seria muito bacana se vocês pudessem ajudar, porque ele me ajudou muito a minha vida inteira. E eu não vejo jeito melhor que esse de poder agradecer por tudo que ele fez. Esta semana, no Invasão de Garagens, vamos ajudar o Adam a retribuir tudo que o Mike fez pra ele. Mas antes, deixa eu ligar pra Christy pra gente contar juntos os detalhes da história dessa semana. Ei, Bruno, não esquece o protetor auricular, porque nós vamos reformar o Mopar. Vai ser o paraíso pro Joey, porque ele é só um tantinho assim maluco por Mopar e vai ser o ápice pra ele. É um Roadrunner 69, vai dar trabalho pra segurar a empolgação do cara essa semana, Christy. Com certeza, a história é bem legal. Tem o Mike e tem o Adam. E os dois se conhecem já faz um bom tempinho. E o Mike tem esse Roadrunner já faz um bom tempo. E ele sempre foi apaixonado por esse modelo da Plymouth. E eles precisam da nossa ajuda. É aí que entra o Invasão de Garagens. O Adam quer nossa ajuda pra retribuir por tudo que o Mike fez por ele, como ter cuidado dele desde que ele era moleque. E praticamente se tornou um pai adotivo não oficial. Por isso, o Adam quer que o Mopar do Mike, o Roadrunner, que tá encostado há 12 anos, volte a funcionar com a nossa ajudinha, é claro. É, eu tenho certeza de que isso não vai ser fácil, mas eu acho que a parte mais difícil desse projeto vai ser controlar o Joey. Eu concordo totalmente. Até daqui a pouco. Até mais, tchau. Ei, Joey, tá animadão? É claro eu que eu achei tô. que você fosse estar tremendo, cara. Você sabe o que tem aí dentro? O quê? Potência e dor de cabeça, eu aposto. Com certeza a gente vai ter dor de cabeça. E aí, beleza? Tudo certo, e com vocês? Bruno, Chris e Joey. Beleza, Mike e Adam. Muito prazer, galera. Prazer é nosso. O Joey tá tremendo de emoção só de imaginar que tem um Roadrunner 69 atrás dessa porta. Conta mais sobre esse carro. Eu comprei ele há 12 anos, mas infelizmente eu nunca andei com ele. Eu só trouxe ele da rua para a garagem e nada mais. Ele é de 69 e não tem nenhuma ferrugem. Ótimo. Ele tá pintado, mas desmontado. Abra a garagem Eu pra gostei gente dar disso. uma olhada. É pra já. Menos papo, mais mopa. É. Olha. Então tá, é só a carroceria mesmo. É, né? Literalmente. Ele não tem nada além de carroceria e rodas. Quando eu vi o carro, eu entendi porque eles estavam com tanta dificuldade. Aparentemente, muita coisa foi feita, mas falta muito mais. Eu não diria que eles ficaram decepcionados, mas pelos comentários eles ficaram surpresos, tipo, nossa, o carro tá desmontado. Pelo menos não precisa pintar, né, galera? Pro nosso bem. Você é o típico fã de Mopar que se apega à única coisa boa. Tá pintado. Vem do lado bom, né? É claro. Bom, eu tenho uma pergunta. O que você tem e o que falta? A gente tem um motor, mas precisa de uma retífica. É aquele motor? É ele sim. Algo me diz que é melhor ver como ele tá. É melhor. Em relação ao estado do motor do Mike, tinha um motor nos fundos da garagem que tava horrível. O Mike não faz ideia de quando foi a última vez que ele ligou ou em que estado ele está. Isso é um alerta pra gente refazer ele do zero. Mas o bloco é grande. Só, Ele tem galera. potencial. É. O carro tá pintado e o motor tem potencial. Reme com câmbio é manual. Legal. Ah, é mesmo? Embreagem de 18 estrias. É Olha um só. Remy. Olha a minha cara de felicidade. E o interior dele? Você não tem nada? Eu tenho os bancos, mas são brancos. E de que cor você quer? É. Em que estado eles Em estão? bom estado. E você acha que só dá pra mandar atingir? Eu acho que sim. Por mim, beleza. O Mike tá querendo que o visual lembre o original de fábrica e não uma transformação radical. Eu acho legal ele querer manter um pouco do estilo do velho Roadrunner. Você tem os chicotes e o painel do carro? O painel já tá montado aqui. Os mostradores deles são novos e é só instalar. Legal. O chicote do compartimento do motor também é novo. Você disse que é novo? Eu disse sim. Nossa, Gostei de alguém ver. teve dó do É? sonho. E como tá a parte de baixo? Tá limpa. Não Não tem Ela não ferrugem? precisa de maçarico. E o diferencial dele? Se o motor é um Remy
de bloco grande, me diz que o diferencial é um Dana, por favor. Ele é de 8,75. É, isso não é muito bom. E o escapamento e os freios? Tem escapamento, tem os coletores. Legal. Legal. Ele tem várias peças. A lista de coisas pra fazer é gigante. Só tem uma carcaça pintada e a gente sabe que se é só uma carcaça pintada, vai dar muito trabalho. Muito. A carroceria tá bonita e tem muito potencial. O bloco é grandão, o câmbio é manual, blá 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 blá, e o Joey tá no paraíso. Bora trabalhar. Chama os caras, senão Legal. o Joey vai torrar nossa É paciência. melhor mesmo. Viu? Eles sempre estão assim comigo. Tenta conter a emoção. Quando eu fiquei sabendo que os invasores viriam, eu não quis contar pra ninguém, porque eu não queria que desse azar. Oi. Mas eu queria contar pra todo mundo que vocês vinham de tanta ansiedade do que estava por vir. Eu preciso mudar o motor de lugar. Ô, Sai, me dá uma mão aí. Claro. Faz 4 anos que a gente quer fazer o motor pegar. Pra onde a gente vai? Mas toda vez acontecia alguma coisa, como por exemplo, ele foi internado 2 vezes e ficou um tempão no hospital. E em outras, ele abriu mão do projeto para ajudar alguém. Por isso eu pensei, pô, o cara precisa mesmo de uma mãozinha. O Adam, que fica no nosso quarto de hóspede sempre que ele quer. Ele adora assistir o Invasão de Garagens com o Mike sempre que dá. Ele teve a ideia de inscrever o carro do Mike e a gente gostou. Não tem que pôr um motor nele? Por que faríamos isso? Ah, é, ele já tem um. Esse deve ser melhor do que um novo. Claro, este é um Mopar. Pois é. Chamar um programa para reformar o carro do Mike era a maneira mais fantástica que eu tinha para retribuir por tudo que ele já me ensinou e por todas as vezes que ele me ajudou na vida. Ei, Joey, vem cá bater um papinho. Opa, É mas uma claro. reuniãozinha. Então, ele tem muito potencial, mas praticamente tem que fazer quase tudo para que esse carro atinja esse potencial, a começar pelo motor que você já tá desmontando. Cara, eu tava vendo o motor e que tal fazer uma coisa que a gente nunca fez? Usar um kit stroker. Você quer aumentar para quanto? Pra 8,2 Ai, litros. nossa, eu já tô vendo a dor de cabeça. E o interior, Christy? Ele disse que não gostava da cor, mas tem todas as peças, pelo menos. De repente, só precisa tingir as peças. Ele disse que o console, o painel e a fiação são novos. Tem que trocar as rodas, os pneus, o escapamento e o diferencial também. Ah, falando nisso, a gente já vai colocar ele nos cavaletes pra desmontar o diferencial. E Bruno, você pode me ajudar a desmontar o motor? Beleza, claro, vamos logo fazer isso. Tudo certo? Perfeito. O Mike e o Adam ficaram animados com a nossa chegada e nós ficamos animados de ser um Roadrunner. Mas deu uma desanimada quando vimos o carro. Tá Sobe bom, mais um sobe pouco. mais. Aê, Porque aê. ele tá todo desmontado. Assim tá bom. Só tem mesmo a carcaça de um Roadrunner. Depois de finalmente concordarmos em usar um kit stroker, você acha que o Bruno iria negar deixar o motor mais potente, por acaso? Nós temos que desmontar e mandar pra retificar ainda hoje, né, Bruno? É, e rápido, porque tá fazendo 37 graus nos fundos da garagem. O que é insuportável. Nosso plano de reforma é focado no motor, certo? Ele é o coração do carro e, pensando nas corridas de arrancada, nós queremos ir bem além. A gente resolveu mexer no motor e aumentar sua capacidade. Então vamos transformar esse 7.2 num 8.2. Isso vai dar trabalho, mas vai deixar o carro muito mais potente. A gente teve que tirar todos os pistões e todas as polias da correia. O Joe e eu fizemos isso rapidinho, porque o motor tem que passar por uma bela retífica. A gente vai colocar o console daqui a pouco, mas eu acho melhor pôr isso aqui antes, já que isso vai por baixo. Fazia tempo que eu não via esse tipo de graxeira usada na transmissão, que provavelmente era lubrificada a cada troca de óleo. E, de qualquer maneira, você me ajuda com isso aqui? Claro. Vamos ver se vai dar trabalho. Tá indo? Agora sim. Isso mesmo. O processo de reforma desse Roadrunner tem sido meio que forma de ordem. Porque normalmente a gente foca no motor, na transmissão, no eixo cardan e deixa tudo redondinho e pronto, pra depois poder focar no interior. Uma quantidade imensa de coisas foi feita em pouquíssimo tempo. Eu acho que do meu lado tá encaixadinho. E aí? Também. Isso teria dado bem mais dor de cabeça se o console já tivesse instalado. Pode crer. Deixa eu dar uma apertada e a gente pode pegar as presilhas e já colocar ele no lugar. O que você acha? Boa ideia, cara. Beleza, cara. Valeu. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, apesar de
não parecer que estamos na correria, a gente tá fazendo um monte de coisa rapidinho. Bom, depois de desmontar a caixa de câmbio, a gente pensou, pra que continuar com a direção mecânica aqui? Ainda mais porque o Mike tem um kit de direção hidráulica completinho. Pra trocar é super simples, são só 3 parafusos, é só trocar uma pela outra. Mas você tem que ver que o comprimento da coluna de direção vai ser diferente. A nova tem que ser mais curta, a gente vai ter que desmontar a coluna de direção e substituir por uma outra de direção hidráulica. Ou a gente vai ter que encurtar a coluna existente, o que é uma coisa bem comum nesses Mopars antigos. É sempre uma boa pedida ter direção hidráulica nesse tipo de carro. Vamos tentar tirar o tanque de combustível. Beleza. Tudo já deve estar desligado. É. E eu espero que não tenha muita gasolina aí dentro. Tá pesado, então. Pelo som, parece cheio. Sabe, muitas vezes o pessoal aumenta a potência do motor, mas não se preocupa com o resto do carro. Então eu pensei em usar um kit Sproker e aumentar a capacidade do motor para 8,2 litros e tirar maior proveito da transmissão manual. Mas não pode parar por aí. Como deixar o carro ainda mais legal? Com um diferencial Dana 60. Todo Mopar tem que usar essa combinação. Isso tá sujo. É, tá bem ruim. A gente preferiu mexer na traseira primeiro. O Kingster e o Adam estão cuidando do tanque e o Bruno e eu do diferencial, que vai ter a relação mudada. Então ele vai ser substituído. Se você quer deixar um fã da Mopar felizão, é só falar tipo motor Hemi, transmissão manual. Olha só, menino. Coisa linda. Bloco grande, stroker, diferencial Dana. Cara, o resto do carro não interessa. Só essas coisas importam. Meninos, eu vou dar uma voltinha com o eixo traseiro e já volto. Aí, Bruno, eu tô chegando. O Mike surgiu com uma ótima surpresa. Ele tinha o console do carro praticamente todo montado. Apesar de algumas peças estarem desmontadas, ele estava pronto para ser instalado. Não tá querendo entrar. Eu percebi. Sabe, o Sai costuma torcer o nariz pra aquele tanto de fios que tem num carro, mas eu disse pra ele, Sai, cara, é fácil, é tranquilo, é um Mopar, já tá tudo ligado. Aliás, relaxa que o Bruno e eu vamos montar pra você, tá? Então a gente pegou o console, fixou no lugar, apertou os parafusos e eu disse, tá vendo, Sai? Fica tranquilinho, cara. Aqui dá pra ver que o chicote já foi passado e já tá ligado em todos os mostradores e componentes eletrônicos. Agora é como um USB, é só ligar. É. Aí sim, hein? Você gostou, então? É Você claro. tá curtindo um Mopar? Eu tô começando a gostar. Cara, eu cumpri a minha missão nessa vida. Eu vivo dizendo pra eles que mexer em Mopars não é tão difícil. O Mike é fã de carteirinha dos Mopar. Ele e o Joey têm uma ligação maluca. Os caras são tipo irmãos que se separaram na maternidade e se encontraram agora. Eu me lembro de andar no Roadrunner 69 do meu tio. E de pensar como era legal naquele carro grandão que foi feito em homenagem ao Papa Léguas, que era um desenho que eu amava. Desde então eu me apaixonei pelos carros, mais especificamente pelos Mopars e principalmente pelos Roadrunners 69. Eu me lembro muito bem de pensar quando o Mike comprou, mas que carro é esse? Foi aí que ele começou a me ensinar mais sobre carros e sobre os Mopars principalmente. Desde então eu acho muito maneiro. Legal. Acho que dá pra gente ligar a mangueira de combustível. Maravilha. Aí tá bem preso, né? Pois é, aqui tá super preso. A gente já disse que vai colocar um diferencial e semi-eixos novinhos nesse carro. Por enquanto, nós estamos na fase de desmonte, porque mesmo se a gente trocar o eixo todinho, nós temos que separar algumas peças antes de fazer isso. Eu dei uma mãozinha pra Christy assim que ela e os caras tiraram o diferencial, porque nós vamos aproveitar alguns componentes dele no diferencial novo. Peraí, eu tenho que lavar minha mão bem rapidinho. A gente vai ter que colocar algumas peças-chave do eixo traseiro antigo no novo antes de colocar no carro. Ele tem uma série de suportes diferentes, como para amortecedores, grampos U e várias outras peças que são difíceis de encontrar, ainda mais durante a pandemia. Sabe o que é o mais engraçado disso, Bruno? Os líquidos se movem com a gravidade. E como a entrada da garagem é inclinada, na minha direção? Tudo foi pra você. De nada, viu? Caramba! De nada. O problema é que muitas dessas peças estavam tão difíceis de remover. Não sai. Com o eixo fora do carro, fica mais complicado desmontar as peças porque ele levanta toda hora. Desmontar deu muito trabalho e tomou muito mais tempo e esforço do que a gente tinha planejado. Acho que
Um pouco de spray lubrificante pode ajudar a soltar os parafusos dos dois lados e é bom para remover o prato dos freios e dar uma olhada nos grampos U. Talvez até dê para reaproveitar e depois disso vamos transferir as peças para o eixo novo. Ei, Christy, você tá suja. Não! Tem que cuidar um do outro. Diz que ele não tá sujo de óleo. Não tá. Tá vendo essa manchinha bem aqui? Ela tava em você. Eu tô feliz da gente ter arranjado um diferencial Dana 60 que é muito mais forte que o de 8,75 de antes. Tudo é novinho, então dá pra instalar tranquilo. Só vai demorar um pouquinho pra deixar ele pronto, porque os rolamentos são colocados à mão. Nós conseguimos um Dana 60, mas ele tem que ser montado à mão. A carcaça tá vazia, ela tá sem os semi-eixos, sem o pinhão, sem a caixa, sem rolamentos. Tem que montar ele do zero. E isso leva tempo, porque tem que ser feito do jeito correto. Certas coisas, como a posição do pinhão, costumam dar muito trabalho. Mas se você tem as ferramentas para fazer o serviço, a montagem é mais tranquila. Então, sempre que você for começar a montagem de um diferencial novo do zero, você tem que achar a profundidade correta do pinhão. Não importa se é um Dana 60 ou um de 10 ou 12 parafusos. Se você não tiver coroa e pinhão, rolamentos e calços como base, se ele for novo, você tem que ter as ferramentas certas para montar do jeito correto. Nós temos uma ferramenta especial aqui que é colocada aqui dentro. Ela simula o pinhão na posição 0, que é a posição em que o pinhão deveria sair de fábrica. 0. Isso aqui simula a caixa. Eu vou colocar as tampas agora. É bom você usar a classificação dos calços que vem com o diferencial. E entre o cilindro e o pinhão falso que nós já colocamos aqui, nós vamos pôr os calços de maneira que eles fiquem o mais justinhos possível. É assim que a gente descobre a profundidade certa do pinhão para a hora em que os calços forem instalados. Eles vão atrás de um dos rolamentos. Tudo deve ser medido e precisa estar na posição correta e tem que ser milimetricamente. O vão é do tamanho de um fio de cabelo. As distâncias têm que estar dentro da tolerância. Nossa, tá certinho. Sério? Pra mim tá ótimo. Beleza. Caso contrário, há desgaste prematuro. Se estiverem muito próximas, as peças podem raspar. A montagem certa consome tempo e dá trabalho, porque são muitas etapas. Amém. Eu tô responsável por substituir tudo do console central antigo do Mike, porque ele tá em péssimo estado. Bom, a gente arranjou um console novo e o carpete para as laterais. Então eu vou limpar os acessórios e os acabamentos. O Mike já tinha esse aqui, então eu só vou dar uma demão de tinta para ficar ainda mais bonito. Nossa! Os bancos estão totalmente diferentes. Pois é, com certeza tá ficando muito bom. Esse aqui é o nosso amigo Gary, o super especialista em tapeçaria, que já fez várias coisas pra gente. Essa em particular é uma transformação bem radical, porque a gente não queria comprar bancos novos, mas o Mike queria que o interior fosse preto. Os bancos brancos são bonitos, mas pretos ficam bem melhores, na minha opinião. Ficam com cara de carro novo em folha. Exato. E como é feito esse processo? Você só limpa e tinge tudo com spray? É, tem que deixar o mais limpo possível. Eles tinham uns 25 anos de sujeira acumulada. Agora é só limpar bem e passar o spray. Quando você se dá conta, já terminou. Legal, aí você deixa eles no sol quente para que eles sequem bem mais rápido. Isso. Eu já tô começando a torrar debaixo desse sol, acho que você também, então vou deixar você terminar. Nem me fale. Tá ficando lindo, Valeu, Gary. hein? Olha, se algum de vocês aí souber o que o Joey tá fazendo, liga pra gente. E o que é que você tá fazendo aqui, hein? Eu vou arranjar o que fazer. A coluna de direção que o Mike tinha era para uma caixa de direção mecânica. E a caixa de direção mecânica é mais comprida do que uma caixa de direção hidráulica. Então, a gente teve que desmontar a coluna para trocar o eixo. Eu quero mostrar para vocês como era a segurança em 1969. Antes de inventarem os airbags, a coluna de direção absorvia o impacto. Se você desmontar um Mopar, ou algum carro de 69 ou 70, vai ver que tem uma trama de metal na coluna de direção. E o eixo da coluna ficava dentro de um tubo com partes de plástico, que quando quebravam fazia ele deslizar. Caso você sofresse algum acidente e fosse arremessado para cima do volante, essas peças absorveriam parte do impacto. A gente recomenda que você arranje um eixo antigo do tamanho correto para esse tipo de coluna de direção. Tem uma galera que marreta o eixo de uma coluna de direção hidráulica para ficar do tamanho certo e solda uma peça na outra. O problema é que se você sofrer um acidente, o eixo da coluna de direção vai atravessar o seu peito. E isso eu sei que não é um airbag, eu sei que não é o ápice da segurança, mas é melhor do que nada. Então, aproveitar os itens de segurança que se usavam em 69, se você for dirigir um Roadrunner 69, é uma boa ideia.
Normalmente o interior é uma das últimas coisas que nós montamos. Eu não sei dizer porquê, não tem um motivo específico. No caso dessa reforma, é porque nós estamos sem o motor para começar a montar o compartimento do motor. Então, para não ficarmos parados, nós estamos montando o interior. O interior pintado? Uau! Vai fazer muita diferença. Ele ficou muito melhor pintado de preto. Eu até gostava do branco, mas sei que o Mike sempre quis que fosse preto. Você gostava do branco? Eu Olha, gostava não do leva pro branco. lado pessoal, mas eu nunca tinha visto o interior branco tão brega assim. Pra que falar mal de uma coisa que eu gosto? O interior era branco antigamente, até que ficava bacana com a carroceria azul original, mas eu optei por pintar a carroceria do mesmo prateado que vinha de fábrica em 1969, a mesma cor do Roadrunner do meu tio, que é exatamente como eu sempre imaginei o meu. Tô chegando. Não tem como deixar o interior branco num carro prata, fica horrível. A minha esposa e alguns amigos estavam com medo de mandar só tingir o interior. Mas o resultado ficou muito bom. Se ninguém te conta, não tem como saber que ele foi tingido. Fica muito bacana. Peraí, Christy. Acho que entrou. Olha só. É macio? Deixa eu ver. Tá quente aqui, mas é confortável. É bonito. É, vai dar uma volta pra eu tirar um cochilo. Banco no lugar. É um começo. Banco no lugar. Ei, ainda tem coisa pra fazer. Tô fora. Poxa vida, eu vou cochilar. Ai, cara, o motor já voltou da retífica. Bora dar uma limpada e uma verificada em tudo antes de seguir em frente. É sempre melhor ver se o motor tá limpinho antes de montar ele de volta do que descobrir que tem alguma coisa errada a 9.000 RPM quando qualquer sujeirinha pode detonar ele por dentro. Bruno, eu tenho uma notícia meio chata pra te dar. Você pode me dar uma mão? O que foi? Tem que limar os anéis. Bem que eu queria detonar os dedos mesmo. Existe um motivo para limar os anéis dos pistões. Isso serve para extrair o máximo de potência do motor. Esse método maluco é baseado na matemática e deve ser aplicado de acordo com a situação do motor. Sabe, se ele é aspirado naturalmente, se é turbo, se usa nitro. O problema disso é que é mais um imprevisto que vai demorar um tempão para ser feito. O que eu estou fazendo é limar cada um dos anéis dos pistões do motor. E só depois é que eles vão ser instalados. Eles têm de ser limados para servir. Basicamente, você usa uma pedra abrasiva para parar as beiradas e aumentar o vão para o tamanho específico do cilindro. Depois de fazer alguns cortes, você enfia o anel no cilindro, de maneira que ele fique próximo da posição em que ele vai ficar em cima do pistão. Nessa hora, para deixar ele retinho, nós usamos, e você também pode usar um pistão velho, um que seja menor que o cilindro, para que você não estrague o acabamento. Aí é só enfiar ele no buraco até encostar no anel para deixar ele bem retinho. Caso contrário, o vão pode ficar errado e você vai ter um problemão. Depois é só tirar o pistão e usar um calibrador de folga na medida certa para a sua situação. Nesse caso específico, ela é de 0,5 milímetro. Eu vou colocar a lâmina correspondente para ver se ela encaixa direitinho. Se a folga estiver maior, a compressão pode ficar abaixo do esperado ou o cilindro pode ficar sem a vedação necessária. E se ela estiver menor, ele pode engripar e virar um problemão. Cada etapa tem que ser feita nos anéis de compressão e anéis raspadores em cada um dos 8 cilindros. Ou seja, é questão de tentativa e erro. É como eu sempre digo, muita atenção aos mínimos detalhes. Tá sendo fácil montar o freio do seu lado? Ah, maior moleza. E do seu? Tava facinho até ter que pôr as molas. Ah, pois é. Esse pistãozinho tá torrando a minha paciência. Me fala mais sobre o seu relacionamento com o Adam. Você conhece ele super bem, ele inscreveu seu carro no programa, o que é muito legal. Eu entrei na vida dele quando ele e a irmã eram pequenos. Ele tinha 3 anos e ela 2. Eu tinha começado a namorar a Kim, que é a minha esposa hoje. Um dia ela disse que uma amiga precisava de ajuda para instalar o ar-condicionado. Eu lembro de rir sozinho pensando, nosso namoro mal começou e já quer que eu faça favores para outras pessoas. Quando eu cheguei lá tinha 2 crianças fofinhas, o Adam e a Lacey. Ele não convivia com o pai, a mãe deles queria que ele tivesse uma figura masculina por perto. O Mike ensinou muita coisa pra ele, coisas da vida, de como ser uma boa pessoa. Qualquer dúvida que eu tivesse, qualquer coisa que fosse, era só perguntar pra ele. Ele é o cara que eu procuro quando eu preciso de conselho. Ele é a primeira pessoa a quem eu peço ajuda. O Mike virou uma figura paterna pro Adam. Pelo jeito, você teve um papel muito importante na criação dele.
Eu gosto de pensar que eu tive influência. Eu tenho 2 filhas, mas nenhum menino. E o Adam virou o meu sobrinho, o meu filho adotivo. Ou como você preferir chamar. A gente quer ver ele crescer na vida, quer ver ele vencer, terminar a faculdade, mas também se divertir. Se eu o ensinei a apertar a mão com firmeza e a olhar nos olhos, é porque ele sempre esteve disposto a aprender. Ele é como uma esponja, você só precisa ensinar uma vez. E vai ver que ele aprendeu direito. Ele sempre foi um garoto muito inteligente. É seu aniversário. E eu quero que você me cara. ajude a montar o motor de volta, para que você possa se gabar e dizer que você ajudou com o motor. É só enfiar aqui direto? É isso aí, é só enfiar as varetas das Beleza. válvulas aí, que não tem erro nenhum. Tá bom. Eu acho tão legal que você vai poder dizer para todo mundo, sabe? Eu ajudei o Joe e o Bruno a montar aquele motorzão 8.2 do Mike. Não custa se gabar um pouquinho, tá ligado? Por que não, claro. né? Eu vou contar pra todo mundo. Ih, espera um pouquinho. Eu acho que vai ter que chamar o Mike aqui. Eu não tinha visto uma coisa. O que foi? Mike! Oi, Joey. E aí? Eu peguei os balancinhos e as varetas das válvulas. E estas... Tá, Essas entendi. não vão encaixar, não. Enquanto o Joey montava o motor, inclusive o Adam estava ajudando ele, ele se deu conta de que na hora de pôr as varetas nas válvulas, que o encaixe dos parafusos de regulagem dos balancins era convexo, assim como o encaixe das varetas de válvulas, e as peças não encaixavam. Isso é um problema. É um problemão. Porque eu sei de tanto mexer em mopars que achar varetas de encaixe côncavo para balancins de encaixe convexo não é nada fácil. E tivemos que parar completamente a montagem do motor do carro. Alguma ideia? Não tenho nenhuma ideia. Esse cilindro mestre aqui já era. Calma, gente. Jamais faria isso. E esse aqui é o cilindro mestre novo. Que nós vamos pôr, o que é ótimo, porque significa que a reforma não tá parada. Mas o que deve ficar evidente não é o cilindro, mas o fato de que eu tô dentro do compartimento do motor enquanto não há nem sinal dele. Então, como dá pra perceber, ainda estamos instalando peças que já deveriam ter sido instaladas há muito tempo. E apesar de estarmos terminando várias coisas, ainda faltam muitas outras que só serão feitas depois que o motor estiver aqui. E isso me preocupa. Apesar de a gente não ter todas as peças para montar o motor, a gente tem todas as peças do interior do carro. Eu pedi pro pessoal que fizesse o que fosse possível para instalar tudo do interior e deixar ele pronto. Porque quando eu terminar de montar o motor, eu vou precisar da ajuda de todo mundo para instalar a transmissão e fazer o carro funcionar. Abre a porta pra mim? Claro. Valeu. Bom, as varetas das válvulas chegaram e eu quero mostrar para vocês quais eram os problemas. Número 1. Tamanhos diferentes. Estão vendo? Essas não iam servir. E a regulagem das varetas é muito importante. Você tem que gastar um tempinho na internet, lendo e aprendendo exatamente qual é a regulagem dos balancins e das varetas. Número 2. As novas são convexas e as antigas côncavas. Elas tinham que ser côncavas, porque os balancins são convexos, e aqui um se encaixa no outro. É muito importante que você lubrifique bem as varetas antes de instalar e encaixar os balancins. Aliás, demora um tempinho para o óleo preencher o vão aqui. E eu já vi varetas de válvulas não durarem 10 minutos porque não estavam nada lubrificadas. Se elas ou o encaixe com os balancins se danificam, não tem mais volta. Então, depois de colocar as varetas no lugar, você pega um pouquinho de lubrificante e despeja em todos os vãos. Mexer no Mopar é diferente de mexer no Chevrolet. E não digo isso porque sou fã da Chevrolet, é que as peças da Mopar são bem chatinhas. Até o Joey fala isso. Se os donos dos carros já têm algumas peças que você não sabe quais são, isso pode gerar uma dorzinha de cabeça. Pronto? Não. Eu também não. Caramba, cara! Você pôs óleo nele? Ainda não. Poxa, parece que tá cheio. Isso aqui pesa 1 tonelada. E é só a gente que precisa fazer musculação. Tá legal. Eu acho que se fosse só o Adam e eu fazendo essa reforma, seria impossível terminar em 1, 2 ou 200 semanas. Vendo essa galera trabalhar, você percebe que eles têm um ritmo. Você não vê ninguém correndo como se fosse tirar o pai da forca, mas mesmo assim, o interior fica pronto.
De repente, o diferencial está instalado. Eles são como engrenagens. Talvez isso seja um clichê, mas não tem outro jeito de explicar. Bom, a gente precisa prender isso aqui para que ele não rode e eu consiga soltar. Até que foi bem tranquilo. Eu nunca me diverti tanto mexendo em carro na minha vida. Os caras, eles são incríveis. Adam, tá tudo certo aí? Tudo perfeito, e aí? Você anda malhando? Acho que você tá olhando no espelho, hein? Com certeza nós vamos levar o Adam embora pra ele trabalhar com a gente daqui pra frente. Porque o cara não para um segundo. Tem que trocar o escapamento todo, né? Eu tinha me esquecido. Tem razão. Vamos trocar. Daí ferrou. Aí, gente, vamos apertar o passo. Se tem tanta coisa pra fazer ainda, por que a gente não adia a revelação mais um dia? Um dia? Que tal uma semana? Talvez assim dê tempo de acabar. Adam, quanto tempo você tem de férias ainda? O garoto entrava debaixo do carro, dentro do carro, às vezes nem precisava pedir pra ele estar lá com a mão na massa. O Mike tá preocupado porque o motor não tá no carro ainda? Afinal, o dia da revelação tá cada vez mais perto. Dá pra ver que ele tá tenso. Sério? Um pouco. Só um pouquinho. Olha só. Mentira. Eu sei que eu vou dirigir, cara. Não tem erro. Bloco grande, manual, diferencial Dana. A dúvida é, você vai dirigir? Eu tô cruzando os dedos pra ele me deixar dirigir, porque seria a realização de um sonho. O Mike com certeza vai fazer ele esperar um pouquinho. Mas eu garanto que num sábado à noite, sem ninguém em casa, se o carro estiver dando sopa na garagem e o Adam pegar ele pra dar uma volta, eu não ficaria nada surpreso. Tomara. Será que ele deixa? Tomara. Mas uma hora todo mundo tem que dormir, né? Certo. Apesar do Mike amar o Adam como um filho, se tem uma coisa que talvez ele ame ainda mais é o carro. Eu não sei se o Adam vai poder dirigir o Roadrunner tão cedo. Vamos deixar que o Mike e o Adam decidam isso sozinhos. Eu acho que não é hora dele dirigir ainda. A seguradora tem razão em pedir para esperar que ele tenha 25 anos. Não sei não, mas a chave vai ficar guardada num lugar seguro até que eu deixe ele dirigir um dia. O Mike tá preocupado porque o motor não tá no carro ainda? Afinal, o dia da revelação tá cada vez mais perto. Então, ele é um cara super tranquilo, mas dá pra ver que ele tá tenso. Sério? Um pouco. Já apanhamos de outros carros antes, mas não importa o que aconteça, eu não vou levar uma surra desse Mopar, porque eu tô doido pra dirigir ele. Pode crer. Eu prometo que ele vai ficar pronto de um jeito ou de outro. É bom você já ir se preparando pra gente levar isso aqui pro carro, viu? Olha só, eu só continuei porque é um Mopar com motor de bloco grande, kit stroker, câmbio manual, de 4 marchas, Hemi. Eu já disse isso 1 milhão de vezes, mas eu só continuei por causa disso, porque eu tô cansado e meus dedos doem. Empurra, empurra, tá indo. Vai. Um pouquinho mais. Eu cansei. Tá cansado? Eu tô morto. Eu cansei por você. Cadê a marreta? Deixa. O motor tá pronto e já pode ser instalado. A transmissão tá pronta, com tudo montado. E mesmo depois de tanto empurra, tentando encaixar aquela transmissão maravilhosa no motor, não tá dando certo. Eu tô tentando empurrar mais. Tá quase Mas depois de tanto empurra, finalmente deu pra casar os dois. Legal, deu certo. Bora levar lá pra instalar no carro, vamos? Finalmente. Só que agora nós temos que içar esse monstro e colocar ele por cima do Roadrunner, apesar de que na fábrica tudo é colocado por baixo. Então tá todo mundo da equipe segurando, empurrando, puxando, tentando guiar pra dentro do compartimento. Tudo certo, Kingston? Tudo. Será que não é melhor já pôr os coletores? Eu acho melhor colocar eles agora primeiro. ou tem que ser com o motor dentro? Desse lado aí tem que colocar com o motor dentro. Mas essa altura eu acho que já dá, hein? Quando chega a hora de colocar os coletores, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque se os coletores não são de fábrica, eles não têm a mesma modelagem. Mesmo quando no manual diz que tem, você sempre acaba tendo que adaptar. Vem por trás. Volta. Oh, droga. Não tem altura suficiente. Não. Passa por aqui. Isso aí. Isso aí. Passou? Passou. Agora isso foi, aí. Joey. Essa é a minha dancinha da vitória. Aí sim. O motor entrou. Finalmente. Tomara que funcione. Será que vai? É claro que vai. Isso. O motor de arranque entrou. Entrou? Bom, não foi fácil colocar os coletores. O motor tava no lugar e o problema foi que eles são largos e são divididos em 2 peças cada um. Mas deu certo. Couberam. Agora só faltam alguns detalhes pra gente dar a partida. Quando chegamos, esse Plymouth Roadrunner 69 estava desmontado e não tinha nada dentro. Tá cansado? Cansei.
vou cochilar. Nós retificamos o motor Bem que eu queria detonar os dedos mesmo. e trocamos o diferencial. Mas o prazo da reforma tá quase no fim e ainda falta muita coisa pra fazer. Isso tá sujo. Não tá querendo entrar, hein? Eu percebi. Se tem tanta coisa pra fazer ainda, por que a gente não adia a revelação mais um dia? Um dia? Que tal uma semana? Não acredite se quiser, os caras já tinham essas pinças de 4 pistões. Eu sei bem como é difícil de encontrar isso. Você tinha que mandar fazer ou mandar retificar as antigas. Mas a loja tinha elas em estoque, mandou pra gente assim que pedimos. Agora que pusemos o motor, a equipe toda tá fazendo hora extra, como sempre, para garantir que o carro fique pronto até o dia da revelação, porque ainda falta fazer o escapamento desde os coletores até a ponteira, já que ele é todo feito sob medida. Sem falar que tem outros detalhes. Ainda falta tanta coisa. Se você vira o carro de frente, a não ser que você já saiba, ele não parece um Roadrunner, de tão desmontado que ele tá. E eu sei que tem uma galera que vai querer ver o carro terminado no dia da revelação. O dia da revelação começou bem cedo hoje. A nossa equipe ficou até tarde da noite de ontem e chegou hoje cedinho para terminar o escapamento. E o Joe está tentando terminar a fiação do compartimento do motor agora. Ainda não foi dada a partida no motor e isso é bem preocupante. Será que demora muito pra isso acontecer, cara? Bruno, ainda tenho que ligar as mangueiras de combustível, eu tenho que terminar a fiação do sistema de ignição, então ainda falta muita coisa, cara. Tá complicado. E ele tá sem para-choque traseiro. O interior tá pronto, mas a dianteira ainda tá desmontada. Haja mão de obra e o que falta vai ter que ser feito bem rapidinho, porque já deve ter ouvido isso antes. Estamos correndo contra o tempo. Essa reforma certamente tá demorando mais do que a gente imaginava. Tanta coisa tem que ser feita num prazo tão curto de tempo. É uma corrida constante contra o relógio. Tá ao contrário. Tá ao contrário? Uhum. Ah, pode crer. Como é que é? É assim? Eu desisto. Eu já deveria ter colocado a rosca. Eu avisei. Sinceramente, eu tive o maior azar essa semana. Eu pensei em cortar aqui, beleza? E aqui Cortar? também, tá legal? Uns 3 centímetros aqui, perto do adesivo. Esse carro é um Mopar, eu deveria conseguir fazer tudo de olhos fechados. Ou vai ver, eu tava de olhos fechados esse tempo todo, deve ser o cansaço. Mais uma vez. Você já disse isso. O último cano é o mais difícil. E você deixou ele justo pra mim. Tá muito fora? E ainda sobra pra mim. Com certeza o Mike tá preocupado. Ele não disse nada, mas eu conheço ele bem pra saber que ele tá um pouquinho nervoso. O Mike queria muito que as rodas e pneus tivessem um visual mais clássico e nós obedecemos. Pneus com letras brancas e grandes e rodas estilo Magnum 500 de tamanho 15x10, exatamente iguais às que vinham de fábrica em 1969. A única diferença é que optamos pela maior combinação possível, porque com aquele motorzão 8.2 debaixo do capô, qualquer tiquinho extra de borracha é bem-vindo. Pneus grandes, o câmbio manual e motor de bloco grande no Roadrunner, cara... Com certeza, esse carro vai entrar pra história do Invasão de Garagens. Eu tô feliz com as rodas Magnum 500 porque pra mim tem tudo a ver com o carro, mas ele não tá pronto. Só falta instalar umas coisinhas, dar a partida, cruzem os dedos pra que dê a partida. Aí é só dar os toques finais. Então, galera, tá dando contato, eu já vi que tem gasolina mais do que suficiente no carburador pra ele finalmente dar a partida. A primeira vez que liga o Mopar, o escapamento estoura igual pipoca. Eu aprendi no programa. Para com isso. Sai, você tá pronto? Tô. Maravilha. Pode ligar. Olha só. Aí sim, hein? Caramba. Olha. Quando o Sai girou a chave, ele pegou tão rápido que surpreendeu a gente. Eita. Quando o motor ligou, depois de 12 anos parado, todo mundo ficou impressionado com o ronco. Redondinho. Pode crer. Desliga, sai. Aí sim, hein? Uhul. Nós colocamos um diferencial Dana 60 positivo de 3,54, câmbio manual de 4 velocidades e eu não vejo a hora de pilotar essa máquina. Desliga aí, sai! Daquele motorzão monstro 8.2 redondinho ganhou vida na nossa frente. Eu não podia estar mais feliz. Cara, que demais. E é disso que eu tô falando. Ei, Adam, olha, se não fosse por você, ele não estaria funcionando hoje. Vocês não teriam conseguido sozinhos. Como é que é ser o cara responsável pela retomada dessa reforma? Eu não tenho como agradecer a ajuda de vocês pra fazer esse carro ficar pronto depois de tanto tempo.
A gente que agradece por você ter chamado a gente pra quebrar a cabeça e se cansar até a exaustão pra terminar esse Mopar. Valeu mesmo, cara. Eu falei pra vocês que era melhor ter trocado por um Chevrolet, mas vocês são cabeça dura. Cara, tá vendo isso? Mas eu queria um carro potente. Essa doeu. Enfim. Eu deixo essa passar. Falando em potência, o motor agora é 8.2 e eu sei que o Joey teve que te convencer. Mas e aí, depois de tudo, foi uma boa decisão? Ele tá incrível, tá incrível. Eu tô sem palavras. Legal, agora de volta à realidade, porque daqui a algumas horas vai chegar um pessoal que quer ver você dirigir este carro. Volta por a grade, o capô, isso, aquilo e sei lá mais o quê. Mas o motor tá pegando, o interior tá pronto e sai. Você tá feliz? Pra caramba. Eu também. Isso Mas importa. eu tô feliz. Você tá sempre feliz. É? Viu? Você é a né? luz que guia nosso caminho. Aí você forçou a barra. Pode continuar. Cara, eu tô fora. Bom, chega de papo, bora terminar esse carro. É uma competição e estamos ganhando. Não é não, porque eu não comecei. Tudo é. Tudo é uma competição. Não é justo. Desce, Mike. Desce. Pra trás, pra frente, pra dentro. Mike, em que time você tá, cara? Eu tô tentando Não ajudar. no seu. Desce mais. Sobe mais. Eu cansei. Do nada todo mundo ganhou um gás. Valeu. Caramba, hein, Foi Mike? mal. E de repente foi uma correria pra terminar tudo e ninguém tinha tempo pra pensar em mais nada. Vamos ver. Calma, vamos fechar devagar. Depois que pusemos e fechamos o capô, conseguimos ver de fato como esse Mopar é super maneiro. Joey, você quer fazer o test drive? Como assim? Eu não falei umas 1000 vezes que eu queria. Mas que surpresa, você é? Legal. Olha ele aí. Bonitinho. E Tá aí, Mike? bonitão, olha Cara, só. tá lindo, tá lindo. Nele ficou tão agressivo e maneiro que eu não vi a hora de pegar o volante e pisar no acelerador até o talo. Gostaram? Eu acho que eu vou dirigir. Beleza. No começo, eu vou pegar um pouquinho mais leve. Ele é confortável, o motor é macio, mas ele treme o chão. Melhor do que isso, impossível. Tudo funciona. Eu adorei. E é claro, é um Mopar, então não tem como não gostar. Eu não fiz o test drive com o Joey, mas eu até consigo imaginar o que ele fez com o motor 8.2, com câmbio manual e um pneu daquela largura. Ah, moleque! Ah, cara, mas que irado! É assim que se pilota, meu irmão! Eu acho que eu pisei com tanta força no pedal do acelerador que eu afundei o piso do carro. Olha, caso você não tenha notado, o Mike é um cara da igreja. Então eu só podia fazer o test drive na frente de uma, né? Eu admito que eu estreiei aquele carro com louvor, com muito louvor. É mole ou quer mais? O Mike sempre foi um apaixonado por Mopars, principalmente pelo Plymouth Roadrunner 69. Ao longo dos anos, ele tentou várias vezes fazer com que o carro funcionasse, mas até a nossa chegada, ele só tinha na garagem uma carroceria montada no chassi. Nós sabemos que o Mike foi muito importante na formação do Adam, e esse carro tem uma importância enorme na vida do Mike. Então, pro Adam demonstrar gratidão, chamou o Invasão de Garagens para reformar o carro. Depois de 4 Roadrunners, o Mike só pode ser fã da Mopar. Mas depois de trabalhar duro a semana toda ajudando a gente a terminar essa belezinha, eu acho que o Adam também acabou entrando pra família de fanáticos pela Mopar, né? E ele também entrou pra família de invasores, que é o que mais importa. Querendo ou não, você tá dentro. Enfim, galera, a notícia boa é que o carro tá lindão, mas vocês querem ver? É isso aí! Vamos lá! O Mike estava muito orgulhoso quando saiu da garagem dirigindo o carro que ele sempre sonhou. Afinal, foram 12 anos de espera. O Mike, a felicidade em pessoa, sorridente e orgulhoso, finalmente dirigiu o Roadrunner 69, que ficou parado na garagem dele por praticamente foram 12 anos parado.
Foi essa alegria que nos contagiou durante esta semana. Esse cara é alto astral e um grande colega de garagem. E aquele garoto ali é um monstro. Olha seus bíceps. Ele entrou na briga do nosso lado, arregaçou a manga sem pensar. Valeu por toda a ajuda que você nos deu. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês. Kim, você gostou do carro? Tá lindo. De verdade. E saiu da garagem, então eu posso guardar o meu carro lá de volta. E vocês gostaram? Mike, como é que foi pra você fazer essa reforma? No começo eu não sabia o que esperar. Eu estava nervoso com a vinda do pessoal do programa, eu estava com medo de não ter as peças certas, mas foi um turbilhão de alegrias. Foi feito tudo o que era preciso e o carro tá maravilhoso, eu não sei o que dizer. Fala pra mim que ele tá maravilhoso. Com certeza. É isso aí. E aí, Christy, conta o que foi feito. Eu vou começar falando sobre o chassi. A primeira coisa que fizemos foi trocar o diferencial por um novinho em folha, além de trocar os freios e, é claro, as rodas e os pneus. Não vamos esquecer do coração da fera. O motor 8.2 de bloco grande foi totalmente retificado e ganhou um kit stroker para acompanhar o câmbio manual e deixar o carro mais potente. E bota potência nisso, hein? Mas o carro não ficaria completo se ele não fosse também bastante confortável. Afinal, a Kim tem que gostar de andar nele, não é? É. O interior não tinha nada quando nós chegamos. Agora os bancos que eram brancos foram tingidos de preto para combinar com o restante e deixar mais harmônico. Nós trocamos o forro, o console central, o carpete. Nós demos uma repaginada na parte de dentro do carro para combinar com a parte de fora. E vocês gostaram? Foi emocionante. Emocionante de ver o carro se transformar de uma carcaça velha e feia em um carro lindo. Podem ir ver, galera! Eu que inscrevi o Mike no programa, mas isso mudou a vida de todos nós. Isso tudo teve um impacto incrível na vida de todo mundo. Aí, cara, você ajudou demais. Vem com a gente reformar os últimos carros dessa temporada. O que você acha? É só chamar que eu cara, vou. obrigadão por tudo. Valeu mesmo. Eu que Valeu. agradeço. Falando sério, um dos melhores presentes que o Mike poderia ter ganhado foi esse que o Adam deu pra ele. A gente tava esperando por esse dia. O meu marido tá nas nuvens agora, porque o carro dele tá funcionando e a gente finalmente vai poder fazer aquela viagem. É realmente incrível. Eu tô quase sem palavras. Eu passei 25 anos esperando para dirigir um carro assim. Eu tenho 50 anos, foi metade da minha vida, mas ele é tudo o que eu queria.